Ei, minha irmã e meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. Você pode ser bom em várias coisas, mas pode ter área de sua vida que você não é boa ou não é bom. Alguma área você é pendente, você tem dificuldade de lidar com a situação. A Bíblia vai falar a respeito de um homem. Esse homem, ele era um grande guerreiro. Ele era bom com a espada. Ele era bom em estratégia de guerra. Ele sabia como ter uma vitória contra os seus inimigos. Mas, por outro lado, ele carregava um grande fracasso. Por outro lado, ele carregava uma grande derrota. Quando se tratava da saúde dele, a saúde dele ia de mal a pior. O sofrimento dele era grande. Mas esse homem, ele era respeitado por ser um grande guerreiro, por ser um grande general, por ser um homem de grandes vitórias, de conquista, de triunfos contra os seus inimigos. Já por outro lado, ele era um fracassado. E o que tinha nesse homem para ele se tornar uma pessoa fracassada? Ele era leproso. Ele carregava no seu corpo uma doença chamada lepra. Era desde o alto da cabeça até as plantas dos pés dele. Então, por outro lado, ele era um homem feliz, alegre. Por quê? Porque era um homem de nome. Era um homem respeitado. Era um homem admirável. Mas quando se tratava da saúde dele, ele era infeliz. E por causa da má saúde que ele tinha, por causa da doença, ele não tinha uma boa relação com a sua mulher. Mas um fracasso que ele tinha, ou seja, que ele carregava, por causa de uma coisa, da doença. Ele não podia se deitar com a sua mulher, com medo que a sua mulher pegasse da mesma doença dele, que tivesse. Então, por causa disso, ele tinha duas áreas que era pendente, que tinha dificuldade. E por causa também dessa doença, uma coisa acarretou outra, uma coisa puxou a outra, uma coisa atrapalhou outras. Olha só, ele não podia se associar com as pessoas por causa da doença, que era uma doença que
contagiava, passava, é como se fosse o coronavírus, como se fosse a Covid. Era contagiosa. Se alguém se aproximasse ali, corria risco de pegar aquela doença. Só que esse homem, ele não era um homem que se conformava com a situação. Ele não era um homem que era feliz conviver com aquela situação ou com aquele problema de saúde. Ele era uma pessoa que tinha vontade de ser curado, tinha vontade de ser normal, que tinha vontade de deitar com sua mulher, de estar perto, de abraçar. Ele era um homem que tinha vontade de se relacionar, se associar com as pessoas que ali convivia no meio dele. Talvez até perto dos amigos. Talvez para os amigos dele, ele não era nem bem-vindo ao grupo, a estar perto. Talvez o recado dele seria de longe. Talvez por alguém mais próximo dele que levava o recado para os amigos, para os grupos de amigos. Talvez ele não tinha muito aproximação do rei, não podia nem sentar na mesa do rei para comer, participar de um banquete. Talvez alguém não podia nem fazer parte da taça que ele bebia o vinho, ou estar perto dele na hora da comemoração, depois da vitória. Mas esse homem, ele não se conformava viver nessa situação. E o que eu quero dizer para você, a não se conformar, a viver com alguma coisa que tira a sua felicidade. Então chegou um dia que esse homem leproso, chamado Naamã, ele ouviu falar de um profeta. Ele ouviu falar de um homem de Deus. Que esse homem seria capaz de resolver o problema dele, de tirar aquela lepra dele, de arrancar aquela lepra do corpo dele. E sabe quem foi que levou a notícia? Alguém que um dia, no campo de batalha, ele pegou ali, depois da grande vitória, e levou para sua casa para se tornar ali uma serva dele, uma serva da mulher dele, para ajudar a mulher dele, porque ele não podia ajudar nas tarefas. E uma jovem, uma menina, ela disse para Naamã que havia um profeta em Israel. Um profeta em Israel, homem de Deus, que poderia resolver o problema dele. Ou seja, resolver a vida dele, a pendência, a dificuldade que ele tinha, o sofrimento. Então ele se organiza, prepara ali as melhores ofertas e parte ali para a cidade. Louvado seja Deus de Israel. Ele vai a rumo a Israel. Louvado seja Deus.
Só que quando ele vai até o profeta, até o homem de Deus, ele esperava que o profeta ia até a ele, ia atender ele, ia colocar a mão sobre a cabeça dele. Enfim, só que não aconteceu isso. O profeta manda ele ir até o Jordão e lá dar 7 mergulhos. Então esse homem leproso, ele questiona por que o profeta não mandou ele banhar em outro rio, que fosse um rio com água mais limpa. Ou seja, ele queria ser purificado, ele queria ser limpo, ele queria sair daquele sofrimento. Só que a Bíblia vai falar sobre o orgulho e que atrapalhava a vida dele. O status, o patamar, a pessoa que ele era na sociedade, o padrão de vida dele, o homem que exercia, fazendo um grande papel a respeito das leis sírios. E sabe o que aconteceu? Olha o que ele disse: não são porventura Abana, Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha o que ele começou a desfazer do rio de Israel. Mas se fosse para o profeta dizer a ele: vai lá onde tu quiser, mergulhar no rio que tu quiser, e depois que tu fazer isso, 7 mergulhos, tu será purificado. Sim. Mas não. O profeta mandou ele lá no Rio Jordão, se ele quisesse a vitória, para que ele soubesse que aquela terra onde ele está pisando é terra de Deus, que aquele povo ali que morava ali era povo de Deus, que aquele lugar era a terra abençoada, e que as coisas não eram como ele queria. Então ele vira as costas, voltando para a sua casa carregando o mesmo problema, porque ele achou que aquilo ali que o profeta tinha falado para ele, tinha mandado ele fazer, era muito desaforo, era muita humilhação, era muito vergonha para ele. Então o servo dele fala: será que seria impossível de ele dar 7 mergulhos para que ele fosse curado? O profeta mandou ele fazer alguma coisa demais que não fosse aquilo. Então ele pensa e volta arrependido, e vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Então quando ele dá o mergulho e faz como o profeta tinha instruído ele, ele vê o corpo limpo, curado e livre daquela enfermidade, livre daquele sofrimento.
e ele começa a agradecer. Presta atenção aqui. Às vezes Deus ele quer nos ajudar, mas nós escolhemos demais. Nós escolhemos demais. E às vezes nós não deixamos Deus fazer do jeito dele, porque nós queremos do nosso jeito. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não deixar Deus fazer do jeito que Ele quer, então do seu jeito não vai funcionar. Talvez você é uma pessoa que está vivendo uma vida semelhante à vida desse homem aqui. Não que você está carregando uma lepra no corpo, mas tem algum problema que são parecidos, igual a lepra. E que isso faz mal a você. Só que você é uma pessoa que não aceita viver nessa situação. E eu quero dizer uma coisa para você. Escuta aquele que quer o bem para a sua vida. Será que aquele homem não já bateu em várias portas? Será que esse homem não ter procurado pessoas para lhe ajudar, para que resolvesse o problema dele? Com certeza. Ele foi em médicos, ele foi em rezadores, ele foi em feiticeiros da época, em bruxos, ele foi em todo tipo de religião e culturas que ali naquela época tinha, e até já ter consultado os deuses da época lá que ele vivia. Ou até chegou a fazer sacrifício, grande sacrifício, que talvez não estava nem no seu alcance. Ele fez. Escute, para que você saiba que só tem um lugar que resolve. É em Deus. Acredita. E Deus mudou a vida daquela pessoa. Fica com essa palavra. Deus abençoe você.